Amém. Boa noite. Boa noite. Pode sentar. Cheia de glória, estofado nesse lugar. Tá todo mundo bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos vivendo tempos difíceis. Meu Deus. Eu estava no carro agora conversando com meu amigo, dizendo que nós estamos vivendo as vésperas do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando Jesus estava na terra, existia um espetáculo onde os gladiadores lutavam entre si para entretenimento do povo, aonde dois homens lutavam até a morte, ou até que um deles desistisse, e isso trazia alegria ao povo. A palavra do Senhor diz que no final dos tempos haveriam falsos profetas que enganariam até mesmo aqueles que eram os escolhidos, os ungidos de Deus. É verdade. O diabo, ele é um grande imitador, e o que ele faz é imitar de uma forma de eras em eras, de tempos em tempos, aquilo que Deus manifestou na terra. Nós temos hoje um episódio de gladiadores nos tempos atuais chamado UFC. Alguém conhece? Meu Deus. Da hora. Quem conhece, levanta a mão. Eu gosto do UFC. Eu também. Eu assisto, de vez em quando eu me reúno na casa de alguns amigos e nós assistimos o UFC. Porque isso é inato do ser humano, de gostar de ver realmente a luta, mas melhor do que ver a luta é ver alguém sair vitorioso. É isso que nós esperamos quando nós vemos um combate. Nós esperamos ver uma vitória. E de preferência um nocaute. Agora eu vou mostrar para vocês um nocaute que Jesus Cristo fez. Algum de vocês já viu na Bíblia o nocaute de Jesus? Abram suas Bíblias. João, capítulo 18. Glória a Deus. O Ale não achou ainda. Então, fala misericórdia pela vida do Ale, que hoje ele vai achar. Amém. Achou, Ale? Amém. João, capítulo 18, versículo 6. Amém. Diz a palavra do Senhor: quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Glória a Deus. Agora vamos imaginar a cena. Jesus Cristo está então com os seus discípulos no alto do morro orando. Chegam ali aqueles que vieram prenderam. Chegam então aqueles soldados muito bem armados, com espadas, com escudos, homens de batalha. Quem estava ali? Eram pastores de ovelha? Não. Eram homens de guerra, eram homens de batalha. E quando aqueles homens chegaram e foram procurar por Jesus, perguntaram onde estava Jesus, ele respondeu: sou eu. Aqueles homens tomaram um nocaute, e todos eles naquela hora caíram Por terra. Isso foi um nocaute, não foi? Foi. Quando uma pessoa sofre um golpe e cai, ela sofreu um Local. nocaute. E eu vou mostrar isso para vocês. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés estava falando com Deus, ele perguntou qual era o nome de Deus. Amém. Ele perguntou para Deus: e aí, o que eu digo para o povo? Como que o povo deve te chamar? Qual o seu nome? E aí Deus respondeu a Moisés, dizendo: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Glória a Deus. Amém? Amém. A palavra, a autoridade do nome de Deus no mundo espiritual é um nocaute irreversível. Vamos voltar agora para o versículo 1 e vamos entender um pouquinho o que aconteceu aqui. Vocês estão escutando bem a minha voz? Amém. É? Parece que eu estou falando dentro de um balde. Melhora para mim o retorno, querido, por favor. Versículo 1 De Êxodo. de João, capítulo 18. Amém. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos.
E Judas, que o traía. Não, diminui um pouquinho para mim, que agora está dando eco. Ok? E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Versículo 3: Tendo, pois, Judas recebido a corte dos oficiais principais, sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus que todas as coisas sobre haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes então: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Hoje nós vamos entender 3 formas de dar um nocaute no nosso inimigo espiritual. Eu vou chamar essas 3 formas de nocaute de UFC. Ok? A partir de hoje, o UFC vai ter um novo significado na sua vida. Glória a Deus. O UFC não será mais aquele evento que é televisionado, onde 2 pessoas entram e se confrontam até que um deles seja submetido à derrota. O UFC para você hoje vai significar 3 formas de derrotar o seu inimigo espiritual. Porque terça-feira é dia de culto da Vitória. Glória a Deus. Então, para derrubar o nosso inimigo, o U de UFC significa união. Versículo 2 diz: E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Então, a primeira coisa que derruba o nosso inimigo, a primeira direta no queixo dele, é a nossa união. Porque o nosso inimigo não consegue vir contra nós se nós estivermos em união. A Bíblia nos diz o quê? Que uma casa dividida, ela não Prospera. prospera, ela não subsiste. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Verdade. Exatamente. Então assim, lá em Lucas capítulo 22, versículo 27 e 28, nós vemos que Jesus ele estava tão parecido com os seus discípulos. Ou seja, os seus discípulos estavam tão parecidos com Jesus, que já era praticamente impossível saber quem era quem. Mesmo Jesus tendo dito: Ei, sou eu. Judas ainda teve que chegar, porque existia união, ele teve que dar um beijo em Jesus para mostrar o quê? É esse aqui. É desse que eu estou falando. Não é isso? É. Era um código para mostrar que ele era Jesus. Porque assim, não dá para vencer um reino que está unido. Só dá para vencer um reino que está dividido. Só dá para vencer um reino onde existe desunião. Então, uma das grandes estratégias do inferno para nos nocautear é dividir a nossa casa. É dividir a nossa família. Porque a nossa família dividida, ela é uma presa fácil para o inferno. Misericórdia. Então a primeira regra para que nós possamos então nocautear o inferno é estarmos em união. Glória a Deus. Porque quando nós estamos em união, o nosso inimigo não prevalece contra a igreja, não prevalece contra o reino e não prevalece contra a nossa família. Glória a Deus, amém. Independente do que nós fizermos na nossa vida, tudo que nós queremos é a restauração da nossa família. É isso ou não é? Sim. Nós sentimos dentro de nós um ímpeto, uma necessidade de dizer o quê? Eu preciso que a minha família esteja unida, que a minha família esteja em união. Semana passada eu falei aqui a respeito da reunião de oração que eu estou fazendo na minha casa com a minha irmã, falei? Sim. Qual é o intuito? De trazer a família Mais de um. em comunhão. Porque se a minha família estiver em comunhão, dificilmente o meu inimigo vai conseguir me acertar. Não é isso que diz lá em Marcos capítulo 3, versículo 24 e 25? E uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Isso é importante porque esse é o primeiro gancho que nós damos, uma direta, esse é o primeiro nocaute que nós damos no inferno. Porque qual foi a estratégia dele conosco? Foi justamente fazer com que nós dividíssemos a nossa família. A estratégia do inferno foi fazer com que nós brigássemos com as nossas esposas, que nós não dessemos atenção aos nossos filhos,
que nós brigássemos com os nossos pais, que nós envergonhássemos a nossa família e que por conta disso nós mesmos nos separamos. Foi isso ou não foi? Foi. Nós mesmos tomamos uma decisão. Nós resolvemos sair fora. Meu Deus. E quando nós saímos fora, aí então é que tudo degringolou. Aí então é que o inferno teve o quê? A força massiva, porque ele está unido. O inferno está unido em nos destruir. O tempo todo ele trama uma forma de nos derrubar. Porque ele sabe muito bem que neste circo espiritual do qual o inferno faz parte, o que os demônios querem ver é um crente no chão. O que os demônios querem ver é um crente prostrado, derrubado, deprimido, opresso, desiludido e desesperançoso. É isso que o inferno quer fazer conosco. É por isso que quando o inferno ele afeta as nossas finanças, ele afeta o nosso rendimento, a primeira coisa que acontece é a desunião dentro de casa. O marido chega para a esposa e fala que ela não presta, que ela não ajuda em casa, fala que o filho é vagabundo, está consumindo demais, ou então começa a falar que ele não é homem, que ele não é capaz de sustentar a própria casa. Essa é uma estratégia do Inimigo. diabo. É uma estratégia do nosso inimigo. Porque a primeira coisa que ele faz é igual numa caça no meio da savana africana. Como que os predadores fazem? Primeiramente, eles estão vendo lá um grande rebanho de gnus. Os predadores, eles então enxergam aquele rebanho. Eles conseguem lutar contra o rebanho inteiro? Não. Qual que é a estratégia? Separar. A estratégia é dispersar e então encontrar o alvo, encontrar o foco e ali então abocanhar. Enquanto nós estamos em união na nossa casa, o inferno consegue contra nós? Não. Não pode. Isso é uma lei física. Ele não pode, ele não consegue. Aí então o que ele faz? Ele usa do quê? Da mesma estratégia dos lobos, da mesma estratégia de um grupo de leões. Ele afugenta o rebanho. Como que nós afugentamos a nossa casa? Com o nosso proceder, com o nosso caráter, com as nossas atitudes, com os nossos exemplos. Eu lembro que quando eu estava no mundo, os meus pais não sentiam prazer em ir na minha casa. Sabe por quê? Porque eles não gostavam das músicas que eu escutava. Eles não gostavam da forma como eu falava. Eles não gostavam da forma como eu me apresentava. Aquilo tudo os ofendia moralmente. E naquele momento eles eram então afugentados. Naquele momento, a minha mãe não sentia prazer em estar na minha casa. O meu pai não sentia prazer em estar na minha casa. O inferno tinha conseguido o que ele queria. Ele tinha afugentado o rebanho. Afugentando o rebanho, eu estava sozinho. E como eu estava no mundo, eu estava sem uma cobertura espiritual. E como eu estava naquele momento solitário, eu fui uma presa Fácil. Nós somos uma presa fácil quando nós nos tornamos autossuficientes. Quando nós achamos que eu sou bacana, que eu sou legal. Quem já tropeçou e caiu e levantou e tropeçou de novo e caiu de novo, só caiu porque achou que estava Bom. legal. Nós sempre devemos achar que estamos como? Deus, segura na minha mão. Segura na minha mão porque eu não quero estar só. Eu quero estar em comunhão. Eu quero ter união. Eu não quero andar sozinho, eu quero andar em dois. E que dois é esse? Eu e Jesus Cristo. Então, nesse momento, o que acontece? O inferno, ele perde a força. Eu assisti um vídeo essa semana, muito interessante. Era de um búfalo que foi atacado por 2 leões. Leões machos. 2 leões. O leão macho, o que acontece? Quando ele está ali, quando ele é filhote, o leão rei, o leão chefe, ele permite que ele esteja no meio do rebanho. Quando aquele leão, então, ele cresce um pouco, o leão líder, o que ele faz? Expulsa aqueles filhotes que se tornaram adolescentes. E quando tem mais de um, eles se tornam, então, por exemplo, 2 se tornam uma dupla de caçadores. Esses leões, 2 adolescentes, cercaram um búfalo e atacaram esse búfalo. O búfalo lutou e de repente o búfalo desistiu. Quando o búfalo desistiu, ele colocou os seus joelhos no chão e os leões agora baixaram a guarda.
bastou que um outro búfalo chegasse e desse uma chifrada em um dos leões, que os dois leões correram. Agora era 2 contra 2. Teoricamente, nós sabemos que os leões poderiam vencer essa batalha. Se cada leão pegasse na jugular de um dos búfalos, poderia ter vencido a batalha. Mas os leões preferiram não arriscar. Eles preferiram não lutar, porque eles estão acostumados a atacar uma única presa. Se estiverem 2, ele já não ataca. E a Bíblia diz que o nosso adversário, que o nosso inimigo, ele é como um leão ao nosso redor, buscando a hora certa de nos atacar. Então, o primeiro nocaute no inferno é a nossa união. A nossa forma, a nossa estratégia, vamos dizer que o nosso corner, vamos dizer que o nosso técnico, o nosso treinador, ele vem do alto do céu e diz algo para nós. Ei, dá uma no queixo dele. E nós dizemos como? Esteja em união. O tempo todo em união. Amém? Amém. Segunda forma de nós derrubarmos o nosso inimigo, o F. O F agora é de fidelidade. Meu Deus! Quando nós temos união e fidelidade, é o segundo nocaute no inferno. Vamos ler agora aqui o versículo 4 e o 9. Sabendo, pois, Jesus de todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Versículo 9. Para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Jesus, ele foi fiel ao propósito de Deus na vida dele. Jesus havia chorado e tinha dito ao Pai: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, e sim a sua. Isso é ser o quê? Fiel. Isso é ser fiel. Porque quando nós somos fiéis, na realidade, assim, Jesus, ele se preocupava muito em ser fiel a Deus e cumprir os propósitos dele com Deus. E a palavra fiel, abra suas Bíblias em 2 Timóteo. Achou, Lê? Amém. Eu vou falar o versículo depois que eu achar. Tá bom? Eu espero. 2 Timóteo, capítulo 2, Amém. versículo 11 Amém. e versículo 13. Palavra fiel é esta que, se morrermos com ele também, viveremos. Viveremos com ele. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Com ele. E se o negarmos, Ele também nos também negará. ele nos negará. Misericórdia. Agora vem. E se formos infiéis, ele permanece Fiel. fiel. Aleluia. Ele não pode negar-se a si Mesmo. Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez? Vamos. A palavra fiel é esta: que se nós morrermos com ele, nós então Viveremos com viveremos. Se sofrermos com ele, Também reinaremos com ele. agora, se nós o negarmos, Ele também nos nega. ele também nos nega diante do Pai. E se nós formos infiéis, Ele continua sendo ele fiel. permanece fiel. Obrigado, Deus, Jesus. aleluia. Ou seja, Jesus, ele é sempre fiel, porque ele não pode negar-se. Meu Deus. Amém? Obrigado, amém. Lá em Salmos capítulo 18, versículo 25 e 26 diz assim: como o benigno te mostrarás benigno, e como o homem sincero te mostrarás sinceros, como o puro te mostrará puros, e como o perverso te mostrarás indomável. Meu Deus. Queridos, um cristão, quando ele é fiel a Deus, ele é como uma rocha inabalável. Ele é como os montes de Sião, que não se abalam, Mas permanece jamais, para sempre. mas permanecem. Então, o que acontece? Quando nós somos fiéis
né? Nós permanecemos no Senhor, é isso que diz lá no Salmo 125, versículo 1, não é isso? Sim. Nós permaneceremos no Senhor. Deixa eu contar um episódio que aconteceu. Ontem à noite, o meu filho desceu para brincar no condomínio, caiu e quebrou o cotovelo. Meu Deus. Aí eu saí, levei o meu filho ao médico, passei a noite toda no hospital, aí ele ingestou o braço, cheguei em casa cansado, hoje acordei logo cedo, saí, rodei 400 quilômetros hoje, fui visitar um fornecedor, voltei, cheguei na minha empresa, a minha empresa estava em caos. Tinha um carro, um Gol parado dentro da minha empresa, com um homem totalmente entorpecido por drogas, tá bom? Com o filho do lado, bêbado, dizendo que ia matar a esposa, porque tinha pego a esposa em adultério. Naquele momento, meu pai estava agachado ao lado do carro, orando por aquele rapaz, e aquele rapaz estava muito transtornado, e ele só dizia que ia matar a esposa, que ia matar a esposa, que ia matar a esposa, que estava armado, que ia matar a esposa, ia matar a esposa, e aí meu pai foi orando, né? Aquele homem foi se acalmando, mas ele ainda estava sob o efeito das drogas, e aí o meu pai disse assim: filho, vem cá, vem orar por ele. Ele olhou para mim e disse: por quê? Porque ele é fiel. O demônio reconhece a fidelidade que nós temos com Cristo. Aleluia. O filho que estava bêbado naquele momento, ora por mim. E eu fui orar por aquele rapaz. O Bill conhece. Depois eu te falo quem é. E aquele rapaz então falou assim: pastor, eu ia matar minha mãe hoje. E aí nós oramos e aquilo ali se acalmou. Aquele homem então não aceitou a minha oração. Eu declarei a paz de Cristo sobre a vida dele. E aí começou o início do segundo round espiritual. Assim como Jesus Cristo, ele declarou naquele momento: a quem vocês procuram? A Jesus, o Nazareno. Ele disse o quê? Sou eu. Sou eu. Quando ele disse isso, o inferno tomou Box. um nocaute. Caute. Nós lemos essa passagem quantas e quantas vezes? Ninguém se atentou ainda que todo o exército caiu por terra. Alguém quer se atentar? Sim. O exército se atentou, com exceção da lei. Só ele que percebido. O exército caiu por terra. Caiu por terra por quê? Através da autoridade do nome Jesus Cristo. Jesus. Naquele momento em que nós oramos, o inferno caiu por terra. Mas o exército se levantou em seguida? Sim. Se levantou em seguida e se preparou para a segunda? Batalha. Segunda investida, segundo nocaute. Nesse momento chega um funcionário dentro da minha empresa agora. E o motorista da minha empresa é pastor de uma igreja. Glória a Deus. E ele estava deitado, descansando do almoço, estava dormindo. Esse rapaz chegou, pegou um monte de bombona, cheia de produtos químicos, e jogou sobre esse pastor. Esse pastor acordou e começou a Falar. discutir com esse camarada. Meu. Por que você fez isso? E começou aquela discussão, e aquele rapaz foi para a ignorância, aquele rapaz começou a afrontar aquele pastor, até que aquele pastor grudou no pescoço do rapaz. Quando o pastor grudou no pescoço do rapaz, eu entrei, intervi, apartei junto com o meu gerente, nós apartamos, para, deixa disso. Peguei esse rapaz que tinha feito aquela afronta, levei ele para dentro do meu escritório, e perguntei: por que você fez isso? Ele falou assim: porque eu quis testar aquele homem. Eu quis saber se ele era de Deus. Meu Deus, é forte, hein? Ele quis testar a fidelidade. Naquele momento ele disse assim: e o senhor? O que eu disse para ele foi: não teste a minha fé. Pois nem o mundo mais tem esse direito de testar minha fé.
O único que pode testar a minha fé é o meu Senhor. Você não tem esse direito de testar a minha fé. Amém. Naquele momento ele olhou, arregalou os dois olhos, olhou para mim. Falou, mas aquele rapaz, ele não é um homem de Deus. Não cabe a você julgar a fidelidade. Cabe ao Senhor julgar a fidelidade. E ali os ânimos foram então apaziguados. Mas o inferno tomou o segundo nocaute. Porque ele veio em cima da fidelidade. E quando ele veio em cima da fidelidade, ele tomou um nocaute. Porque ele encontrou a fidelidade. Jesus foi fiel para com aqueles dois rapazes do carro? Liberou livramento sobre eles? Sim ou não? Sim. Porque eles iam cometer um homicídio. Aquele filho iria matar a própria mãe. Deus liberou o livramento? Sim. Deus foi fiel? Sim ou não? Na sequência, o inferno quis testar a fidelidade de um pastor. Na mesma hora. Não deu 5 minutos de relógio. O pastor teve realmente um lapso e deixou a sua carne falar mais forte. Assim como Pedro. Nós lemos aqui que Pedro, ele também deixou que a sua carne falasse mais forte. E quando aquele homem vacilou, um dos soldados vacilou, o que Pedro fez? Arrancou a mão da espada e decepou a orelha de um dos soldados. Jesus falou o que para ele? Acalma-te, Pedro. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Você acha, vem cá, ô Pedro, você está maluco, cara? Você acha que se Deus mandou que eu fizesse algo, você acha que eu ia deixar alguém interferir? Você acha que se eu não quisesse me defender, você acha que eu não pediria eu mesmo a Deus para abrir o chão aqui e engolir esse exército e Deus não faria? Ô Pedro. Só que Pedro, naquele momento, agiu com a carne. Nós somos falhos. Aquele pastor na minha empresa hoje se ajoelhou, colocou o rosto no pó, pediu perdão a Deus, porque o seu ânimo estava alterado, porque ele foi confrontado. Mas naquele momento a fidelidade de Deus ainda estava sobre aquele lugar. E por causa da fidelidade de Deus, nada de pior aconteceu. Ô pastor, Pedro de certa forma agiu com fidelidade com Jesus, mas ele deixou a carne tomar conta. Deixou a carne tomar conta. Porque quem somos nós para interferir nos planos do Senhor? Meu Deus, que forte. Quando nós interferimos nos planos do Senhor, nós estamos dizendo que nós somos melhores do que Deus. Deus tem um plano para mim, tem um plano para você, e quando você diz, ei, Calma aí. seja feita a minha vontade, Misericórdia. nós estamos dizendo para Deus o quê? Que nós somos autossuficientes. Ó Deus, vai por mim. Eu estou falando que vai dar tudo certo. Misericórdia, Eu vou Pai. ficar bacana, vou ficar feliz. Colocar meu coração. Vai por mim, Deus, vai dar tudo certo. Nós estamos fazendo a mesma coisa aqui, Lúcifer. Misericórdia. Nós estaremos querendo ser Deus. mais que Deus. Era isso que Lúcifer queria, não era? Sim. Ser igual a Deus. Deus. Eu imagino Lúcifer dizendo, ei Deus, esse negócio aí, essa criação não está bacana não. Eu acho que se fizesse o homem com 2 bocas, seria melhor. Ô Deus, eu acho que 2 orelhas para o homem não é legal não, acho que 1 orelha só estava bom. Mas Deus fez o homem com 2 orelhas e 1 boca para que o homem ouvisse 2 vezes mais do que falasse. E eu imagino que o diabo quisesse que o homem falasse mais do que ouvisse. Porque é sempre o contrário. E nós somos assim muitas e muitas vezes. Meu Deus, Pai. Nós dizemos para Deus, ei, libera trabalho aí, libera emprego para mim, me abençoa, me ajuda. Que você vai ver como eu vou ser o quê? Fiel. Meu Deus. É dessa forma que Deus trabalha? Não, nunca. Tá dando troca? Não. Deus fala, vai trabalhar que eu vou ser fiel. Glória a Deus. Não é isso que Deus promete? É. Um texto muito lindo,
em todas as igrejas contemporâneas é o quê? Fazei. Exatamente. Não é isso que diz a palavra de Deus? Não é assim no avançado. Deus diz o quê? Seja primeiro Fiel. e aí então eu derramarei. É que eles vê só a parte deles. Exatamente. A parte A do versículo ninguém quer saber. Todo mundo só quer ler a parte B. Só a parte boa. Só a parte boa. Mas nós estamos falando que para vencer o inferno nós temos que ter 3 siglas: U, F, C. A terceira sigla é uma que quando vocês entraram aqui, uma vez eu estive aqui, o Alexandre está aqui? Olha, primeira vez que eu estive aqui foi há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás eu estive aqui, sentei, não era nem aqui, era na casa 1. E o Alexandre falou para mim, sabe o que nós fazemos aqui? Eu falei, o quê? Nós moldamos o caráter. E eu tinha ido levar uma pessoa para ser internada. E naquele momento, durante a entrevista ali, o Alexandre perguntou para aquela pessoa, qual o seu problema? E aquela pessoa falou assim, eu sou viciado em alguma droga, ok? Não me recordo qual. Ele falou, não. Sabe qual é o seu problema? Falta de caráter. O seu problema é que você precisa ter um caráter transformado. A Bíblia nos ensina que nós temos que ter o caráter de Cristo. E quando nós não temos o caráter de Cristo, o que nós fazemos? Tomamos porrada. Tomamos porrada ou não tomamos? Claro. Sim ou não? Claro. Agora, se nós vamos imaginar o seguinte: nós temos a união, temos a fidelidade e temos o caráter de Cristo. Assim como Jesus só declarou o nome dele. O que Jesus falou? Eu Sou sou. eu. O que aconteceu com o inferno? Caiu. Tomou um nocaute fenomenal. Então, E só levantou porque Jesus não grudou ali naquele momento e finalizou. Não é isso que acontece? É. O cara toma uma direta, cai no chão, o cara vai em cima e finaliza a luta. Não é assim que funciona? É. Jesus ficou esperando o cara levantar. O exército inteiro nocauteado no chão e Jesus esperou. Não sou eu que vocês vieram buscar? Levanta, estou aqui. Vocês querem ver? Tornou-lhe a perguntar, versículo 7. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E Jesus respondeu: eu já vos disse que sou eu. Pois me buscai a mim, deixa eles ir. Para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles eu perdi. Aí então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Mal. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Naquele momento então, Jesus estava falando de caráter. Ei, meu, segura a tua onda. Relaxa aí, cara. Vamos mudar esse teu caráter aí de querer resolver as coisas na base da porrada. Jó falou, o que Jó falou para a esposa dele? Jó estava passando por uma aflição terrível, por uma tormenta terrível na vida dele. A esposa dele chega para ele e fala assim: ei, você está louco? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Nu eu vim, nu eu posso ir. Se ele me deu, ele pode tomar. Disse: nu eu vim a este mundo e nu eu sairei dele. E ele disse o quê? Se eu aceito o bem de Deus, também aceito o mal. Glória a Deus. Não é isso? Dessa Jesus maneira. Cristo estava aceitando aquilo que Deus havia predestinado à vida dele. Verdade. E vamos lembrar o seguinte: Jesus era Deus, não era? Com certeza. Vamos fazer uma retrospectiva da vida de Jesus? Seria legal. Jesus era Deus? Sim. Sim ou não? Claro. Ele era rei? Era. Rei dos? Deus. Podia ter nascido então aonde? No castelo? Claro. Sim ou não? Sim. Deus podia ter olhado, porque Deus comanda onde cada filho dele vai nascer. Não é assim que funciona? É. Deus ele chega e fala assim: ó, fulano
nascer em tal lugar, ciclano vai nascer em tal lugar. E ele comandava também a vida de Jesus. Ele falou assim: bom, meu filho, ele vai ser rei sobre a nação de Israel. É o que está dito na minha palavra. Então já sei. Vou fazer o meu filho já nascer de que forma? Poderoso. Ele vai nascer como filho de quem? Sei lá, Isaac. Podia nascer como filho de César? Olha aqui. Sim ou não? Sim. Podia nascer como filho de um imperador romano? Por que não? Claro. Já ia nascer onde? Em berço de ouro. Já ia ser... Foi isso que aconteceu? Não. Aonde ele nasceu? Uma manjedoura. Além de nascer numa manjedoura, vamos lá. Geograficamente ele poderia ter nascido no país que naquele momento era o país que estava em Alta. alta. Podia ter nascido em Roma, não podia? Claro. Podia ser ali cidadão romano. Meu Deus. Já nasci no país que está grande, nasceu num país Pequeno, Nazaré. pequenininho. E além de nascer num país pequenininho, ele nasceu na menor cidade daquele país. Belém era a menor cidade. Aí, além de nascer na menor cidade, mas ele é filho do rei. Então eu vou dar para ele um berço de ouro, Não. cheio de diamantes. Foi isso que aconteceu? Não. Não, nem um cesto. Sabe onde ele nasceu? Num coxo, Verdade. onde os animais comem. Jogaram um pouquinho de palha, colocaram os panos ali e colocaram ele ali. Aquele é o rei. Bom, ele cresceu um pouquinho e ele resolveu então que era hora dele aprender. Quem aprende vai para as melhores Escolas. faculdades, para as melhores escolas. E isso está nos melhores centros econômicos, sim ou não? Sim. Vamos imaginar então aqui, situação do Brasil. Nasce então o presidente. Vamos estudar. Já nasceu pobre, coitado, né? Mas agora está na hora de estudar. Vou para onde? Vou para um lugar bacana, não é isso? Vou, sei lá, procurar uma faculdade. Isso está nos grandes centros econômicos do país: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. Alguém vai estudar lá no sertão do Nordeste? Não. Aonde não tem. Eu estou falando no sertão do sertão do sertão, tá bom? Eu estou falando lá na Caatinga, onde não tem água, onde não tem escola, onde não tem luz. É para lá que iria o presidente? Não. Foi para lá que Jesus foi, para Galiléia. Meu Deus. A Galiléia era exatamente o sertão brasileiro. Era de todos os locais pobres, era o mais Pobre. Aí tá bom para você? Bom, se formou. Agora está na hora de fazer o quê? Está na hora de apresentar, está na hora de chegar aqui agora, colocar minhas vestes. Eu me formei, estou pronto para o mercado de trabalho, estou pronto para ser rei. Eu vou pegar então o meu carro. Eu vou pegar a minha montaria. Ele podia ter pego um cavalo de batalha romano, não podia? Aquele cavalo que levava as bigas. Ele é rei, mano. É rei ou não é rei? É rei. E está na hora dele chegar na cidade ali, porque ele precisa cumprir as escrituras de Deus. Então agora eu sou rei, estou cumprindo os propósitos dele, e eu vou chegar onde? Na melhor montaria da época, um jumentinho. Jesus, desde o começo, ele foi fazendo tudo ao Contrário. contrário. Foi isso ou não foi? Foi. E na hora dele ser então coroado, descobriram que ele era rei. Jesus resolveu abrir a boca. Resolveu falar: ei, presta atenção. Eu sou rei dos reis. Me deem a minha coroa. Porque todo rei tem uma Coroa. Sim ou não? Claro. A coroa de Deus. Vamos coroar o próprio Deus. Então ela vai ser feita com ouro de Ofir, o ouro mais puro que existe. Vão ter nesta coroa diversas pedras preciosas e diademas. Foi essa coroa que ele usou? Não. Uma de espinho. De Ele 2 usou uma coroa de espinhos, porque era o espinho algo que ninguém Tinha. queria. Queria. Quem é que queria espinho? Alguém quer espinho? Alguém gosta de espinho? Não. Ninguém gosta de espinho. Nem no reino animal ninguém gosta de espinho. Ninguém come um espinheiro. Ninguém gosta de espinho. Mas Jesus, ele resolveu pegar o quê? Mas vamos supor que ele não quisesse nem usar uma coroa de ouro. Ele podia usar então uma coroa de louros.
em Roma, não era isso? Verdade. O imperador usava uma coroa de louros. Ele podia falar: eu sou rei, me dá uma coroa de louros. Eu vou usar uma coroa de espinho, que ninguém quer. Todo rei tem um cetro. Nós assistimos todos os grandes filmes aí. O rei, ele sempre tem um cetro majestoso, e ele bate o cetro no chão e declama então a ordem que ele tem para dar. Qual foi o cetro de Jesus? Uma cana. Uma vara. As vestes de um rei são vestes glamurosas. Tacaram um pano vermelho sobre ele. E todo rei quer um trono. Sim ou não? Sim. Nós sabemos que o trono de Deus é onde flui a água da vida. O trono de Deus está no centro do jardim do Senhor. É maravilhoso. Qual foi o trono que Jesus escolheu nessa terra? A cruz. Misericórdia, Pai. Glória a Deus porque o Senhor... Vamos imaginar então, este homem agora, ele chega aqui e vem falar comigo e com você a respeito de caráter. Para nocautear o inimigo, nós temos que ter o caráter de Cristo. Eu estava falando sobre isso com o Maurício no carro hoje, quando nós estávamos vindo para cá. Nós estávamos falando sobre as igrejas com a teologia da prosperidade. Meu Deus. Nós estávamos falando a respeito dos falsos profetas que têm pregado nos dias de hoje o quê? Dá-me e será dado. Comereis o melhor desta terra se você pagar por isso. Foi isso que Jesus ensinou sobre o caráter cristão? Lógico que não, nunca. Desde o nascimento dele aqui, ó. A gente acabou de fazer um resumão da vida de Jesus. Ele ensinou isso? Não. Então, se nós somos embaixadores de Cristo neste mundo, se nós devemos ser imagem e semelhança do Criador, do Rei dos Reis, e ter um caráter cristão, nós temos que ser humildes. Humildes. Falcão, cadê o Falcão? Tá aí? Levanta a mão. Amém. Eu cheguei aqui hoje, abri a porta do meu carro e desci, o Falcão foi lá fora. Ele chegou para mim, antes dele me falar boa tarde, antes dele me falar boa noite, sabe o que ele me disse? Cadê o meu abraço e o meu beijo? Isso é caráter de Cristo? Amém. Sim ou não? Sim. Isso é união? Sim. Isso é fidelidade a Deus? Sim. Por que nós não fazemos isso todos os dias? Amém. Meu Deus do céu. Por que nós não chegamos e falamos assim: irmão, que saudade de você? Eu ligo para o meu amigo Maurício que está ali, ó, e falo para ele: irmão, estou ligando só para falar que estou com saudade. Estou te convidando para bater papo. Ele é um rapaz muito ocupado, ele nunca pode. Mas eu ligo para dizer para ele o quê? Cara, eu te amo. Estou com saudade de você. Vou apagar você do meu caderninho aqui, ó. Antes o telefone dele estava no meu celular, eu apaguei do celular. Aí eu escrevi numa agenda, apaguei da agenda. Aí eu escrevi num pedaço de papel, apaguei num pedaço de papel. Aí depois eu amassei o papel e joguei fora, mas não teve jeito. Estava guardado aqui já, ó. Meu Deus. Eu tento apagar, mas não dá, meu irmão. Eu tento, mas não consigo. Esse é o caráter do quê? De Cristo, porque ele disse, o que Jesus disse aqui, ó? Já vos disse que sou eu, pois me buscai, deixai esses a ir. Dos que Deus me deu, nenhum deles eu perdi. Quando o Davi retornou a essa casa de oração, eu saí do meu trabalho e vim aqui para dar um abraço nele. Foi só isso, não foi? Eu saí do meu trabalho, eu saí lá de Franco da Rocha, vim para cá e falei: eu vim para cá para te dar um abraço. Sabe por quê? Porque esse é o caráter de Cristo. Então, o último nocaute no inferno qual que é? O submission. É o caráter. Eu nunca esqueci daquela entrevista com aquele rapaz. Você veio para cá para mudar o seu caráter. Porque o dia que você muda o seu caráter, você se torna faixa preta da arte marcial de Jesus Cristo. Aleluia. A arte marcial de Jesus Cristo é o quê? O amor. Eu sou.
Não é isso que nós fazemos quando nós pregamos e dizemos, através da autoridade do nome que é em Jesus Cristo, o demônio cai por terra? Eu repreendo o inferno através do nome de Jesus, cai por terra. Então, quando nós passamos por aqui, nós aprendemos fidelidade, nós aprendemos união. Quando nós mudamos o nosso caráter, nós nos tornamos faixa preta. E quando nós nos tornamos faixa preta, nós nocauteamos o inferno. Amém? Amém. Coloque-se de pé. Ô glória. Aleluia. A palavra era mais ou menos essa. Quem recebeu a palavra hoje? Glória a Deus. Quem hoje pode dizer que faz parte do UFC? Glória a Deus. Eu faço parte do UFC. E o meu UFC não é Ultimate Fight Championship. O meu UFC é união, fidelidade e caráter. E desta forma, o inimigo cai Por terra. Sim. Glória a Deus. Amém. Estenda as suas mãos, filho. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós. Em nome de Jesus. Amém.